O contrabandista que diziam ser de Deus. Há histórias que não apenas emocionam, elas nos acordam. E hoje eu quero te contar uma dessas histórias. Uma história real, vivida por um homem comum que fez aquilo que muitos cristãos modernos deixaram de fazer: ser útil ao reino de Deus, mesmo quando isso significava arriscar a própria vida. Mas antes da mensagem de hoje, gostaria que seguisse nosso canal, iEurope TV, e clicasse sobre o sininho para ser notificado sobre novas mensagens impactantes. Então vamos lá. Em uma época em que atravessar uma fronteira com uma Bíblia podia significar prisão, tortura ou morte, um jovem holandês chamado An van der Bijl, que o mundo conheceria como Irmão André, decidiu enfrentar governos, soldados e sistemas de vigilância para cumprir uma missão que poucos aceitariam: levar a palavra de Deus aos cristãos perseguidos. Ele não tinha riqueza, não tinha influência, não tinha plataformas digitais, seguidores ou recursos, mas tinha algo que muitos perderam: uma fé obediente e disposta a atravessar fronteiras por uma alma. Ainda jovem, André viu os horrores da Segunda Guerra Mundial. Depois, servindo no exército holandês na Indonésia, experimentou a violência, o medo e a morte tão de perto que sua alma entrou em colapso. Ferido em batalha, foi levado a um hospital cristão. E ali, sozinho, quebrado, sem respostas, abriu uma Bíblia. E aquelas palavras o atravessaram como uma espada. Ele se viu, se reconheceu, se arrependeu. Em 1949, entregou sua vida a Deus. E naquele quarto de hospital nasceu uma missão que mudaria o mundo. Anos depois, André atravessou a cortina de ferro, entrando em países comunistas onde a fé era proibida e onde cristãos clamavam por Bíblias que simplesmente não existiam. Ele viu igrejas vivas, mas silenciosas. Viu cristãos famintos pela palavra, mas sem acesso a ela. E ali, diante daquela realidade, ele entendeu: se ninguém vai, então eu vou. Com um simples Fusca azul, André começou a contrabandear Bíblias para dentro de territórios fechados. Escondia exemplares entre malas, painéis e compartimentos improvisados. E antes de cada inspeção, fazia uma oração que se tornaria lendária: Senhor, quando estavas na terra, fizeste os olhos dos cegos enxergarem. Agora peço que faças os olhos daqueles que enxergam ficarem cegos. E Deus fazia. Guardas olhavam. Soldados revistavam. As Bíblias estavam ali, diante deles, mas não eram vistas. André sabia que poderia ser preso a qualquer momento, mas continuava, porque sua missão não era sobre prosperidade, conforto ou reconhecimento, era sobre almas. Sua coragem deu origem à organização Portas Abertas, que até hoje apoia cristãos perseguidos no mundo inteiro. E agora, o contraste que nos fere. O mesmo país desse guerreiro espiritual mudou. Hoje, na Holanda, o país onde André nasceu, é comum ouvir jovens e adultos dizerem com naturalidade: eu nunca pensei em Deus. Não é rejeição, não é rebeldia. É simplesmente ausência. Um vazio silencioso. Uma geração que não rejeitou Deus, apenas nunca o considerou. E então surge a pergunta que nos corta: o que aconteceu com esse povo? Como evangelizar uma nação que já não pensa sequer em Deus? A resposta é dura, mas necessária. Enquanto André atravessava fronteiras fechadas, muitos cristãos modernos não atravessam sequer a rua para evangelizar um vizinho. Enquanto André escondia Bíblias no carro, muitos escondem sua fé para não perder seguidores. Enquanto André dizia: se ninguém vai, eu vou, muitos hoje dizem: se não me beneficia, eu não vou. A história do irmão André nos lembra que o Evangelho não é um produto, não é uma promessa de riqueza, não é uma ferramenta de ascensão social. O Evangelho é poder de Deus para salvar almas. E Deus ainda procura homens e mulheres dispostos a atravessar fronteiras físicas, emocionais, espirituais, para levar a palavra onde ela não chega mais. Porque governos podem proibir livros, muros podem separar países, sistemas podem tentar silenciar a fé. Mas nenhuma fronteira humana é capaz de impedir o avanço da palavra de Deus quando existe alguém disposto a carregá-la.